eu tô grávida e agora não sei o que eu faço. E o pior, eu já tô de 5 meses, tô sentindo o neném mexer e eu acabei de descobrir. E não, gente, não é história de seguidor. Eu já contei essa história no outro canal, mas a gente tá passando tudo ali um pouquinho. Então, quem já escutou, finge que é a primeira vez que eu vou estar contando, tá? Pra quem chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Esse canal é sobre coisas da minha vida, sobre coisas da minha cabeça, enfim, uma chamada de vídeo nossa. Pra começar, eu fui mãe muito nova. Eu tive a minha filha com 16 anos. E a minha filha era uma criança, gente, tão enjoada, tão chorona, sabe? Eu não sei se era pelo fato dela ter sido a primeira filha, primeira neta dos dois lados, primeira sobrinha. Então, assim, ela era muito mimada, só queria ficar no colo, chorona, tipo, sabe? Deu muito trabalho. E aí, depois que eu ganhei ela, eu meio que dei uma frescada ali sobre prevenir para não engravidar. Mas por quê? No auge da minha inocência, e eu sei que vai ter gente que vai falar assim, tá, inocência, já tinha filho. Eu achava que, como eu não menstruava, porque eu tava amamentando a minha filha, eu achava assim que eu não ia engravidar, né? Se eu não menstruo, logo não tem gravidez, como que eu vou engravidar? Né? Como? Do jeito que eu engravidei. Veio a cegonha e deixou o neném na minha chaminé. Então aí eu misturei uma história de cegonha com a história de Papai Noel. Mas enfim, seguindo. Confiei, sabe? Nada demais. E aí, eu emagreci muito depois que eu tive a minha filha. Emagreci muito, porque eu já era magrinha. Engordei demais e eu fui emagrecendo muito rápido. Gente, eu vou só trançar, tá? Pera aí que eu vou trançar esse cabelo porque tá cheio de creme que eu coloquei pra dar uma hidratada. E aí, beleza. Minha menina tava com 1 ano e pouco, porque os dois são diferença de 1 ano e meio. Eu comecei a dar uma engordadinha. Só que eu pensei que era pelo fato de a gente tá desmamando ela, né? Porque a gente tava desmamando ela, então eu pensei assim, tô dando uma engordadinha por causa disso, né? Porque eu tava muito magra e tal. Aí às vezes eu ficava até olhando a minha barriga assim, sabe? Falava, nossa, minha barriga parece que tá tão redondinha, mas não, eu tô só recuperando porque a gente tá desmamando ela. Inclusive, teve até uma coisa que eu não sei se eu contei no outro canal. Tem uma prima do meu marido que, tipo, antes a gente não, sabe, a gente não conversava muito, a gente não por briga nem nada, não sei, a gente não se identificava. Aí, a gente foi pra casa da tia do meu marido, né, tava todo mundo lá, e eu tava conversando com ela. Aí ela virou pra mim e falou assim, nossa, você tá na barriguinha, você tá grávida. Gente, eu quase bati nela, falei, grávida? Isso acho que poucos dias antes de eu descobrir, ou um mês, não sei, quase bati nela, falei, grávida, você tá doida, eu não tô grávida não. Ela, e essa barriguinha? Falei, não, é porque eu tava muito magra, né? Porque tava dando mamar, eu tô recuperando agora. Tá bom. Aí passou. Aí quando foi um dia, eu tava deitada na cama e eu tava com a minha menina em cima da minha barriga, né? E aí nisso, no que eu tava com ela em cima da barriga, eu tava brincando de pular ela. Sabe, de cavalinho, quando você fica brincando de pular ela? Isso em cima da minha barriga, né? E aí capaz que deu uma machucada nele ali, uma incomodada. E, gente, eu só quero falar uma coisa aqui. Eu já vi tanto comentário em história assim, falando, ai, não acredito nisso, como que a pessoa tá grávida e não sabe. Eu não menstruava, não tinha menstruação porque eu tava amamentando, né? Quando eu descobri que eu tava grávida, a gente tinha acabado de desmamar ela, então não tinha nem dado tempo da minha menstruação voltar. Eu não tinha menstruação, eu não enjoava, eu não tinha sentido nada de gravidez, porque da minha filha eu senti tudo que uma grávida pode sentir. E eu tinha uma bebê que tomava 300% do meu tempo, sabe? Que não dava tempo de eu prestar tanta atenção assim no meu corpo. Então, realmente eu nunca desconfiei. Aí, voltando. Esse dia, meu gato tá aqui querendo participar, aquele gato chato, ó. Esse dia, eu brincando de pular o meu filho em cima da barriga, minha filha em cima da barriga, meu filho mexeu. E para quem tem filha e já teve menina e menino, sabe que um menino de 5 meses de gestação mexe muito forte mesmo. Ele fez aquela onda. Aí eu levei um susto na hora, falei, pera, sentei minha filha do lado, né, tirei da minha barriga, sentei do lado e fiquei ali deitada de barriga para cima, esperando ver se ia acontecer de novo. Aí, a onda de novo. Gente, eu desesperei de um tanto que eu comecei a chorar. Falei, eu não acredito que eu tô grávida, porque eu pensava assim, vai vir outra Carolina e eu não vou dar conta, né? 2 crianças igual a Carolina, eu não vou dar conta, porque eu já não durmo com ela.
Gente, passava tanta coisa na minha cabeça e eu chorando, sabe? E eu sem saber o que eu fazia. E nessa época, vou até dar uma de brino aqui, a gente era muito pobrinho. Tipo assim, não que eu seja rica hoje, gente, mas em comparação àquela época, olha, eu me considero. E parece que a pessoa, quanto menos condição ela tem, mais ela rende menino, né? E eu tinha televisão. Então eu não tinha condição nem de fazer o exame. Pra você ter ideia, eu não tinha dinheiro nem para poder fazer o exame. E eu tava desesperada, eu queria saber agora, né? E nisso, o meu marido, ele tava pro centro da cidade. Eu não vou lembrar fazendo o quê, gente? Eu não sei se ele foi tentar fazer o Bolsa Família. Eu não sei, não. Eu sei que ele tava pro centro da cidade. Fui lá na minha avó. Tadinha, sempre a velhinha que socorre a gente, sempre. Toda a vida e todo mundo da família. Fui lá na minha avó, falei assim, vó, me arruma R$50. O ultrassom na época era R$50, o normal. E a minha avó perguntou pra quê? Eu falei pra ela, pra eu fazer ultrassom, vó, tô grávida. Minha avó tá doida, eu falei, tô grávida, vó, o neném tá até mexendo. Aí ela pegou, me deu R$50, eu pedi pra ela vir ficar com a neném pra mim, né, que era minha menina, e já fui logo fazer ultrassom. Porque o que eu pensei? Se o neném já tá mexendo, eu vou fazer exame de gravidez pra quê? Eu vou fazer ultrassom, né, porque aí eu já vejo. E aí eu fui, cheguei lá, paguei a ultrassom e comecei a beber água. Porque quando a gente, olha pra vocês verem a ideia, gente, se o neném mexeu assim, não tinha necessidade de beber água, né? Mas a minha cabeça tava tão giriada, eu tava tão preocupada que eu pensei assim, eu não sei quanto tempo de gravidez eu tô, vou beber água, né, pra ter certeza que vai dar pra ver o que tem na minha barriga. E aí comecei a beber água, e no tempo que eu fiquei sentada ali esperando a minha vez, começou a rodar na minha cabeça assim, quer saber? Isso aí deve ser coisa da minha cabeça. Porque eu tenho medo de estar grávida, tenho medo, mas não prevenia, né? Eu tenho medo de estar grávida, então isso aí é coisa da minha cabeça. Como que eu vou estar grávida já com um bebê mexendo, né? Não existe. Coloquei isso, gente, é meu psicológico. Aí chegou a minha vez. Quando eu deitei pra fazer, eu acho que o médico já viu o neném, ele começou a rir do tamanho da minha bexiga, porque não tinha necessidade. Ele, nossa, que tamanho de bexiga, porque eu tinha bebido muita água. Aí ele falou assim, você vai fazer esse exame por quê? Aí eu peguei e falei assim, doutor, é porque eu tenho uma bebezinha de pouco mais de 1 ano e ela é muito enjoada, muito chorona. Então eu senti a minha barriga mexer, mas eu acho que é coisa do meu psicológico, né? Porque eu tenho medo de engravidar de novo, mas enfim, já tava aqui, já fazer logo o exame. E aí quando eu falei pra ele que era coisa do meu psicológico, gente, ele olhou na tela, ele olhou pra mim e falou assim, olha lá na tela. Aí eu olhei, eu já entendi, porque eu já era mãe. Ele falou assim, seu psicológico tá com 5 meses de gestação. Você tá com 5 meses de gestação. Você não sentiu nada. Gente, quando ele falou isso, eu desesperei a chorar de novo naquela maca, né? Naquela caminha deles ali. A chorar. E ele tentando me acalmar, perguntando por que eu tava chorando daquele jeito. E eu falei pra ele que era porque, né, minha menina era muito enjoada e tal. E aí eu dei uma acalmada ali, ele continuou fazendo ultrassom. Ele virou pra mim e falou assim, você quer saber o sexo do neném? E eu assustei, porque, tipo, gente, era muita informação ao mesmo tempo, né? Como assim? Eu tô grávida de 5 meses, já dá pra ver. Então, tipo, era muita coisa de uma vez. Eu falei pra ele, já dá pra ver, doutor? Ele falou assim, dá, você já tá no 5º mês de gestação. Eu falei, o que que é? Ele falou assim, é um menino. Seu psicológico é um menino e tá de não sei quantas semanas de gestação, que é o equivalente de 5 meses. Gente, eu vim embora daquele centro de ônibus que parece que a minha cabeça não tava aqui não, sabe? Minha cabeça tava em Marte. Pensando, meu Deus, e agora? E agora, meu pai? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? E aí, cheguei em casa, meu marido já tava aqui. Quando eu cheguei em casa, tava meu marido e a minha avó. Aí, no que eu cheguei, ele perguntou pra mim, falou assim, onde você tava? Falei, eu fui fazer exame, fui ver seu filho. Ele achou que eu tava, né, trolando, como a gente fala hoje. Ele, que isso? Eu tava fazendo o quê? Falei, fui ver seu filho. Ele, que filho? Falei, tô grávida, é um menino. Ele não acreditou, não. Aí eu tirei o ultrassom, porque eu já vim com o ultrassom na hora, né? Eu fiz particular, entreguei na mão dele. Falei, aqui, ó, é um menino. Gente, na hora ele assustou tanto, que ele levou a mão na testa assim, e a reação dele foi, vou operar. Sabe, tipo, meu Deus, eu vou operar. E aí ficou aquela situação. E nós dois daquele jeito, né? E minha avó já começou a acalmar, que a gente dava conta, que nós não podíamos ficar daquele jeito, que já tava grávida, né? Agora era ter cuidado e tal. E nós dois ficou aqueles dias pra poder cair a ficha. E, gente, eu fiquei tão assim que eu lembro que às vezes ele vinha colocar a mão na minha barriga e eu não aceitava.
sabe? Porque parece que na minha cabeça eu não tava grávida. Eu demorei a assimilar que eu tava grávida. Então, tipo, no começo eu não aceitava. E contar pra mãe dele? Porque, como eu já falei pra vocês, eu moro aqui e do lado de cima é a minha sogra. Era a minha sogra, né? Que hoje em dia, infelizmente, já é falecida. E não tem muro aqui no meio. É 2 lotes, mas não tem muro aqui no meio. A gente conviveu sempre junto e ela me ajudou muito com a minha menina. E ela vivia falando, vocês tomam cuidado pra não engravidar de novo, vocês tomam cuidado pra não engravidar de novo. E aí, quando eu descobri, eu ficava pra ele, você conta pra sua mãe, que eu não vou contar, não. E ele, não, conta você. E eu, não vou contar, não. E nisso a gente ficou. E eu falava pra ele, falei assim, sua mãe vai ver a minha barriga e vai ser pior, ela vai ficar brava. Aí, quando foi um dia, isso já tinha, ó, se duvidar, tinha quase mês que eu tinha descoberto, né, que eu tava grávida. Ele pegou esse ultrassom e subiu lá pra poder contar pra mãe dele. Aí, dizendo ele que pegou o ultrassom e deu pra mãe dele, falou assim, que mãe, ó. Aí, dizendo ele que a mãe dele falou assim, que isso, Cleito? Tô cansada de ver esse ultrassom da Carolina, porque eu mostrava tudo, né? Ele, não, mãe, olha a data. A reação, né, gente, foi a reação de susto. E aí, mas depois eu fui, né, assimilando e fiquei feliz por ser um menino, porque agora eu tinha um casal. E, tipo, deu muito trabalho? Deu, porque, gente, foi a mesma coisa de ter gêmeos. Quando meu filho nasceu, a minha menina, ela tinha 1 ano e meio. Então, assim, ela era completamente dependente de mim. Era a mesma coisa de ter gêmeos. O meu filho, ele veio bem melhorzinho, sabe? Ele não era enjoado, assim, igual ela. Mas, mesmo assim, não deixava de ser um bebê, né? Que precisava também de 100% da atenção da gente. E deu muito trabalho, mas é igual a minha avó fala. Eu passei de uma vez, né? Quando eu deixei de ter bebê, eu deixei de uma vez. Eu tava no meio da história aqui e o celular travou porque deu memória cheia. Eu ia contar a parte que eu tive toxoplasmose depois, que a minha sensação foi que Deus tava me castigando e foi uma luta. Só que eu vou ter que deixar pra outro vídeo, porque eu só apaguei um pouco pra poder finalizar aqui pra vocês, tá? E aí, certeza que a memória não vai dar pra poder contar mais essa parte da história. Mas enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gravei num tom bem mais baixo do que de costume, porque tá todo mundo dormindo. Mais uma vez, muito, muito obrigada por tudo que vocês têm feito aqui nesse canal, gente. Tô muito, muito feliz. Então, pra ser um pouco mais pidona, curte, comenta bastante, se inscreva para poder fazer parte aqui do meu cantinho. E se for possível também, compartilhar, se for do seu interesse. E é isso. Um beijão. Tchau!